Boa tarde, amados, graça e paz, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Estamos em mais um dia de reclusão, mais um dia de confinamento. Ainda não está colocado o período de quarentena no Brasil, mas estamos reclusos, aqueles que não estão trabalhando, aqueles que foram dispensados dos serviços, a orientação é que fiquem em casa. Então a maioria da população está reclusa em suas casas, Então que nós possamos entender o tempo que estamos vivendo, possamos entender de Deus o motivo de tudo isso, E nós, como povo de Deus, nós como igreja do Senhor, temos que fazer a nossa parte, O templo sim está fechado, o templo físico, mas nós somos a igreja do Senhor, nós somos o templo vivo do Espírito Santo. Então o inimigo tenta nos calar, fechando os templos, mas ele não pode calar aquilo que está em nós, que são as boas novas, são o Evangelho de Cristo, E nós queremos compartilhar e continuar compartilhando isso. Isso o inimigo não vai conseguir nos calar. Então eu queria compartilhar um texto da palavra e também estar orando com vocês, No devocional de manhã Deus me levou a um texto de Lucas capítulo 18, que fala sobre um juiz iníquo, um juiz mau, um homem escrupuloso, um homem que não tinha medo de Deus, não tinha temor de Deus e muito menos atendia o povo, ou ouvia a voz do povo, ou ouvia o clamor do povo. E fala também sobre um juiz bom, um juiz justo, um juiz honesto, um juiz prudente, um juiz que tinha compaixão, tinha amor pelo seu povo, que ouvia o clamor e ouvia a voz do seu povo, as necessidades do seu povo e atendia às suas necessidades. Sabemos que o juiz iníquo, o juiz inescrupuloso, o juiz mau é este mundo, É aquele que está imperando sobre este mundo, É aquele que tem trazido situações, aberrações, guerras, coisas horríveis que nós estamos passando. Mas o justo juiz é o nosso Deus, aquele que ouve e atende o clamor do seu povo. Então precisamos entender que Deus muitas vezes nos leva a situações extremas, para que nós possamos voltar a Ele, Voltar à sua presença, voltar às práticas das boas obras, Muitas vezes nós nos afastamos de Deus, nos afastamos dos nossos familiares, O mundo nos impõe uma corrida tão grande, um afã de buscar coisas materiais, buscar coisas terrenas, ganhar, ter. Muitas vezes nós esquecemos de ser melhores pessoas, ser melhores pais, melhores esposos, melhores esposas, melhores filhos, melhores funcionários, melhores pessoas, melhores cristãos, Então muitas vezes Deus nos leva a este tempo, para que nós voltamos e refletimos qual está a nossa posição, como está a nossa vida diante de Deus, São em calamidades, são em desgraças, são em situações de caos que nós buscamos a Deus. Infelizmente é assim, Mas como nós vemos no texto onde nós vamos compartilhar, Deus fala que nós nunca podemos deixar de buscar, de orar, de interceder, E eu queria compartilhar isso e depois estar orando com vocês. O texto está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 1 até o versículo 8. Diz assim: Um dia Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar a necessidade que eles tinham de orar sempre. Então, nós precisamos sempre estar em espírito de oração, ou em oração, em constante busca de Deus. Orar é falar com Deus. E continua: e que deviam continuar orando sem desanimar. Jesus impõe isso, fala para os seus discípulos: vocês precisam continuar orando sem desanimar. Então muitas vezes quando vem as situações negativas, as situações de aflição, nós acabamos nos desanimando, baixamos a nossa guarda, e começamos a questionar, em vez de orar e buscar a Deus. Mas Jesus diz ao contrário: vocês têm que orar sempre, e orar sem desanimar. Versículo 2, ele disse: havia numa cidade um juiz, homem muito mau, que não temia a Deus e que fazia pouco caso de todos.
Uma viúva daquela cidade vinha frequentemente suplicar justiça contra um homem que lhe havia causado prejuízos. O juiz não fez caso dela durante algum tempo, mas finalmente ele disse a si mesmo: eu não temo a Deus nem aos homens, porém esta mulher está me incomodando. Vou-lhe fazer justiça, pois está me cansando com as suas queixas constantes. Então o Senhor disse: preste atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse. Versículo 7. Vocês não acham que Deus fará justiça ao seu povo, que lhe suplica dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-los? Eu afirmo a vocês que ele lhes responderá depressa. Mas a questão é, quando o Filho do Homem voltar, será que encontrará fé na terra? Eu queria me apegar ao versículo 7 e versículo 8. Sabemos que o juízo iníquo, o homem mau, é este mundo, né? É aquele que governa este mundo, que é Satanás. Ele faz e pratica más obras, ele não está nem aí com o povo, não está nem aí com Deus. Mas Jesus falou assim, presta atenção, que até este juiz iníquo teve que se render a uma constante súplica, a um constante pedido. E ele fala no versículo 7, vocês acham que Deus fará justiça ao seu povo que lhe suplica dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? Entenda, Jesus está falando que nós, como povo de Deus, quando nós suplicamos a Ele, clamamos a Ele, dia e noite, a este justo juiz, diz que será que Ele vai nos ouvir? Será que Ele vai nos atender? Será que Ele vai nos socorrer? Ele sendo justo, Ele sendo compassível, Ele sendo amoroso. Entenda, Jesus continua, eu afirmo a vocês que Ele lhes responderá depressa. Quando nós clamamos a Deus, suplicamos a Deus, incessantemente, o texto diz que era de dia e de noite, o povo tinha que clamar. Então nós temos este tempo de confinamento, tempo que nós temos liberdade de buscar a Deus, porque nós não temos mais nada a fazer, né? Nós não podemos sair de casa, nós não podemos passear, nós não podemos ir num shopping, nós não podemos ir num culto. Nós podemos clamar a Deus, suplicar a Deus, dia, tarde, noite, independente. Nós podemos chegar a Deus, nos achegar a este justo juiz e clamar por Ele, para que Ele possa nos ajudar neste tempo de crise, neste tempo de confinamento, neste tempo de pandemia, para que a sua mão de poder possa cessar, parar, interromper tudo isso. Jesus fala que quando nós fazemos isso, com o nosso coração sincero, com o nosso coração realmente temente a Deus, sem barganhar, sem querer trocar algo com Deus, mas sim com sinceridade no nosso coração, pedindo perdão, nos acertando com Deus, né? Colocando todas as nossas mazelas, todos os nossos erros, todas as nossas iniquidades, todos os nossos defeitos diante dele, pedindo perdão para Deus, diz que Ele responderá depressa. A nossa oração, a nossa intercessão, a nossa súplica tem muito poder diante de Deus. Tiago diz que uma oração do justo pode muito em seus efeitos. Então a nossa oração, a nossa súplica, o nosso clamor, dia e noite diante de Deus pode mudar este quadro, pode mudar essa situação, pode mover algo diferente. Então Deus nos diz que o justo juiz pode operar em favor do seu povo rapidamente, depressa, quando nós clamamos e fazemos isso com sinceridade de coração, né? Mas Jesus fala algo também. No final do texto ele diz, mas a questão é, quando o Filho do Homem voltar, será que encontrará fé na terra?